Meus irmãos, com a recém-organização da igreja, eu resolvi trazer uma série de sermões onde nós vamos aprender quais são os deveres dos membros e como isso é abençoador para a nossa igreja. Por exemplo, em um esporte ou em um jogo de tabuleiro, as regras e os deveres são o que nos ajuda a termos diversão, segurança e justiça naquele jogo, naquele esporte, não é mesmo? Pense no futebol. Quando a gente pune com cartão amarelo ou vermelho uma falta mais forte, é o que ajuda a ter mais justiça, mais segurança, é o que faz a gente conseguir se divertir num momento de lazer ao jogar um futebol. Então as regras, os deveres, eles nos possibilitam diversão, justiça e segurança. Na vida cristã, nós também temos regras que nos auxiliam, ou deveres que nos abençoam. Enquanto cristãos, nós fazemos compromissos diante de Deus e diante da igreja. E enquanto igreja organizada, agora como primeira igreja presbiteriana de Louveira, isso é ainda mais lembrado e enfatizado. E de modo didático, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela traz um artigo que fala sobre os deveres dos membros da igreja. Deveres que são extraídos, obviamente, da Escritura. E nós, portanto, baseado nesse artigo, nós trazemos essa série de sermões, que é intitulada Artigo 14, Deveres que nos abençoam. Certamente, depois dessa série de sermões, você saberá encontrar na Constituição da nossa igreja os seus deveres, enquanto membro da primeira igreja presbiteriana de Louveira. E vejam o que o artigo diz. São deveres dos membros da igreja conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. A. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Nós vimos isso semana passada. E B. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Esse é o tema do sermão dessa noite. Nós ainda teremos mais 3 sermões nesta série, artigo 14, deveres que nos abençoam. E para essa noite eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 6 e peço que vocês acompanhem com atenção, fé e esperança na palavra do nosso Deus. Salmo de número 96, versos 1 a 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que Deus nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, o Salmo 96 é um salmo, um hino missionário. E ele está convocando não somente Israel, mas também todas as nações para louvar o Senhor. Percebam, em primeiro lugar, esse salmo aponta que Deus, ele reina sobre todo o universo. E esse salmo antecipa aquilo que Jesus vai ordenar de forma mais plena e está registrado lá em Mateus 28. Vão e façam discípulos. Então, nesses versos, nós vamos aprender que enquanto crentes,
Mas enquanto comprometidos com a igreja de Cristo, devemos honrar e propagar o Evangelho pela nossa vida e pela palavra que sai da nossa boca. E nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é a convocação universal, louvor que se torna proclamação. Acompanhe novamente a leitura dos versos 1 a 3. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Isso é o que está dito nos versos 1 e 2 desse salmo. Observem quantas vezes a ordem cantem é dita. 3 vezes. Nós vemos que nesses 2 versículos, por 3 vezes, somos exortados, ordenados, comissionados a cantar. Primeira coisa é o seguinte: cantar não é opcional, é um mandamento. E certamente você pode cantar, certamente você pode se comunicar, certamente você pode louvar ao Senhor. Da forma que Ele criou você, você pode fazer isso. E você pode atender a essa ordem. Cantem. Prestem atenção, meus irmãos. Todo ser humano é convocado a prestar adoração a Deus. No dia de hoje, num domingo, dia do Senhor, onde nós recebemos a convocação de nos reunirmos para adorar ao Senhor, toda a terra está sendo convocada. Todo ser humano espalhado pela face da terra estão sendo convocados. Todos os seres humanos estão sendo convocados. Os que aceitam essa convocação, aceitam em obediência e uma obediência em amor. Os que não aceitam essa convocação, estão em rebeldia a Deus. Porque a ordem do Salmo é clara: cantem, cantem, cantem. Sendo assim, a realidade é a seguinte: ou você está no grupo dos que respondem a essa convocação positivamente, ou seja, eu vou adorar, eu vou cantar, eu vou prestar culto, ou você está no grupo dos que respondem negativamente. Eu não quero isso para mim. Ir para o culto é opcional. Eu tenho mais o que fazer. Tem programa de televisão para assistir, tem futebol para assistir, tem família para visitar, tem isso, tem aquilo outro. E aí a convocação de cantar, de louvar, de se reunir, de prestar culto, vai ficando para a terceira, quarta, quinta prioridade na sua vida. Ou você está num grupo que responde positivamente a essa convocação, ou você está no outro grupo que responde negativamente a essa convocação. E o Salmo nos ordena: cantem um cântico novo. Será que é para a gente compor uma música agora e entoarmos? Bom, não é isso que o salmista está dizendo. O que seria esse cântico novo? Cântico novo, meus irmãos, aponta para uma manifestação renovada da graça de Deus. Isso é muito importante. Toda vez que você perceber que Deus está renovando a fidelidade dele para com você, a aliança dele para com você, o amor, a salvação, a esperança, a graça dele para com você, cante, louve. E convenhamos, quem de nós pode dizer que durante essa semana Deus não renovou sua misericórdia sobre a nossa vida? É óbvio que todos nós somos alvos. Todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador são alvos dessa misericórdia, alvos dessa graça, alvos dessa esperança, e diariamente tem isso renovado. Portanto, se reunir aqui e cantar, diariamente louvar, diariamente prestar culto ao Senhor, e dominicalmente esse culto solene, é uma resposta à renovação da manifestação da graça de Deus que acontece todos os dias. Por isso é novo.
a misericórdia do Senhor nunca envelhece, nunca cria bolor. A misericórdia do Senhor nunca estraga, nunca perde a validade para os que são filhos dele. E é por isso que esse cântico novo é renovado, e a gente canta, e a gente entoa novamente essa canção. E vejam, sempre que Deus agiu poderosamente na história, o povo cantou. Vejam o que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. E durante vários versículos eles vão falar sobre a força do Senhor, sobre o poder do Senhor, e eles vão louvar, exaltar, cantar ao Senhor. Um outro episódio em que nós encontramos isso é quando Deus deu vitória aos israelitas sobre o rei de Canaã. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Será que dá uma boa música esse verso? Porque os chefes se puseram à frente de Israel. Vejam, eles estão louvando porque mesmo que reis se rebelaram contra o povo, mesmo que ímpios se rebelaram contra o Deus de Israel, ao se porem diante daquele povo, a vitória era certa porque eles estavam sendo conduzidos pelo Senhor. E meus irmãos, não somente na libertação do Egito, não somente na libertação ou na vitória de uma guerra sobre um povo, os israelitas cantavam. Na verdade, prestem atenção nisso. Sempre que alguém entende que foi liberto e salvo por Cristo, esse alguém canta. Esse alguém louva. Esse alguém adora, se consagra, se devota, se prostra diante do Deus Salvador. E vejam o que o próprio apóstolo Paulo faz quando ele cita isso. A Timóteo ele escreve: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. E aí vem o cântico: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Ele fala da salvação, ele fala do perdão, fala do longo ânimo de Cristo para com ele, que era um perseguidor do Evangelho. Quando ele se entende perdoado, redimido, salvo, justificado, o que ele faz? Honra e glória ao único Deus que é digno de receber todas essas coisas. Toda vez que o povo de Deus se entende liberto e salvo, ele louva, ele canta, ele adora, ele presta culto. Portanto, se o tema de hoje é nós devemos honrar e propagar o Evangelho, honrar o Evangelho começa com uma resposta à convocação de cantar ao Senhor. Você quer honrar a Deus? Você quer honrar o Evangelho, honrar a Cristo, o Santo Espírito que habita dentro do seu coração? Cante, louve, adore. E você quer fazer isso porque você está cantando ao Senhor que agraciou você, que alcançou você com sua bondade e misericórdia. A primeira resposta do salvo, do redimido, do justificado é música, é cântico. E após essa resposta de adoração, vem uma ação inevitável e natural. Uma consequência, um efeito dominó, uma peça caindo atrás da outra. Você foi eleito, você foi regenerado, foi justificado, você foi salvo e redimido, então você cantou. E depois de cantar, você proclama. Porque no final do verso 2, como está sublinhado, nós lemos: proclamem a sua salvação dia após dia.
Meus irmãos, a salvação de Deus se transborda em nosso coração, de modo que o louvor transborda em proclamação. A salvação não é apenas celebrada dentro de 4 paredes com portas fechadas. A salvação é anunciada constantemente. A salvação não é celebrada somente dentro do meu coração, internamente, de mim para mim, não. A salvação é proferida, é proclamada, é externalizada, para que ouçam o motivo do meu canto. É isso que Paulo afirma. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão senão a quem pregue? Aqueles que foram impactados pela salvação, pela redenção e estão cantando, vão proclamar, vão honrar e propagar o evangelho pela sua vida e pela sua palavra. Meus irmãos, o evangelho precisa ser anunciado. Honramos a Deus não apenas cantando, lutamos batalhas que Cristo venceu. Honramos a Deus propagando essa vitória de Cristo àqueles que estão ao nosso redor. E essa é a missão para a igreja espalhada pela face da terra, como diz no verso 3. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O Salmo, ele antecipa aquilo que Jesus falaria. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honrar o Evangelho é cantar com gratidão pela salvação e pela libertação. Propagar o Evangelho é anunciar constantemente essa libertação e salvação. Essa é a convocação de Deus para todos os seres humanos. Um louvor que transborda em proclamação. Mas em segundo e último lugar, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto uma razão teológica. Nós percebemos a grandeza exclusiva do Senhor. Vamos ler todos juntos os versos 4 a 6 do Salmo 96. Leiamos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É aqui que a gente encontra a base, o alicerce, o sustento da nossa missão. O próprio Deus. Meus irmãos, a gente não canta e proclama para ver simplesmente a igreja cheia. A gente não canta e proclama para simplesmente poder sair desse ambiente, alugar um espaço maior, comprar mais cadeiras e termos mais pessoas frequentando nossas programações. A gente não canta e proclama simplesmente para que o nosso hall de membros fique cada vez maior. A gente canta e proclama para a glória de Deus. Porque Ele merece ser louvado, porque Ele merece ser glorificado, porque Ele é mais temível do que todos os deuses, porque Ele, diante dele estão glória e majestade. Vejam, meus irmãos, o que a gente faz é primeiramente por quem Deus é. Por isso, Deus foi trabalhando no meu coração um pecado que eu tinha. Quando eu via cadeiras vazias, eu sentia muito desânimo. Porque a dedicação semanal e dominical seria a mesma. Mas Jesus foi trabalhando no meu coração. Você não faz essas coisas porque tem mais ou menos pessoas sentadas nas cadeiras, mais ou menos pessoas em pé louvando junto com você. Você faz isso porque eu sou quem sou. E isso nos estimula a cada vez mais estarmos aqui intensos, fervorosos e vigorosos para o Senhor.
A proclamação nasce dessa teologia, dessa compreensão. Deus é grande e digno de ser louvado. Um outro salmo que fala isso é o Salmo 145, verso 3. E somente Deus possui essa grandeza. Saibam do seguinte: anunciar o Evangelho implica se opor a toda religião que é falsa e idólatra. Nós somos propositivos, positivos, ativos, proclamadores, mas também trazemos espada, trazemos uma mensagem que fala sobre o Evangelho, que proporciona. É só mutar o canal Som PC que eu acho que passa. Nós somos, meus irmãos, uma igreja que vai pregar o Evangelho, que vai falar das Escrituras. E quando falar isso, vai fazer com que pessoas se convertam de seus maus caminhos, deixem suas vidas e, consequentemente, sejam perseguidas. E isso é bem-aventurança diante do Senhor. Dá licença, meus irmãos. Pronto. Obrigado, meu irmão. Eu repito. Anunciar o Evangelho implica se opor a toda religião falsa e idólatra. Porque é isso que a Bíblia diz. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Honrar e propagar o Evangelho implica abandonar todo aquele que se levanta como substituto de Deus. É por isso que os apóstolos disseram: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso Deus não troca sua glória com ninguém. Glória e majestade, Ele não recebeu isso. Isso é inerente a Ele, isso é a essência dEle, isso é atributo dEle. Ele é isso, Ele é glorioso e majestoso, por isso não tem como Ele tirar isso dEle e compartilhar com quem quer que seja. Por isso os apóstolos vão dizer: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você recebe essa convocação, cante. Uma vez que você pôde atender essa convocação, esse louvor transborda em proclamação. E sua proclamação está firmada em quem Deus é, de modo que você chega a essa conclusão: eu não posso deixar de proclamar. Eu não posso deixar de honrar e propagar o Evangelho pela minha vida e pela palavra. Algumas aplicações para nós aqui, meus irmãos. Primeira delas, adoração renovada. Peça para que Deus fortaleça sua vida, revigore seu coração, vivifique sua alma, para que você se lembre de suas misericórdias, de sua salvação, da esperança que você tem nele, e então você vai cantar. Adoração renovada. Quando a gente fala renovada, não é simplesmente um termo que se liga a uma tradição pentecostal ou carismática, mas é um termo que se liga ao próprio Deus, aquilo que Ele faz por nós, aquilo que Ele mostra para nós, e portanto nós o adoramos. Uma outra aplicação, proclamação constante. Meus irmãos, é um desafio para mim também. Ser intencional. Não falar só de futebol com o meu vizinho que torce para o mesmo time que eu. Não falar só sobre o preço dos itens da prateleira com o caixa do supermercado, que eu vou frequentemente porque é perto de casa. Não falar somente sobre o clima quando eu estou sem assunto. É um desafio para mim também. Peçamos a ajuda de Deus para que esse louvor transborde. Eu entendo que se não estamos proclamando, é porque não estamos louvando o suficiente.